Salve a todos. Se você não é inscrito, se inscreva. Se você já é inscrito, quer comentar alguma coisa para ajudar a gente, comente aí, deixe sua pergunta, sua dúvida, tá? Seu elogio, sua crítica. A gente vai falar hoje, sobre o culto à ancestralidade ao decorrer dos povos antigos, tá? Aqui, mostra aqui, eu já servi aqui biscoito, creme cracker, café, água. Eu ofereço aos meus ancestrais, meus avós que já faleceram, por exemplo, foram bons para mim. Os ancestrais que eu não conheci, nomes que só ouvi falar, que recebam aqui, que possam vir, possam me ajudar a dar frutos, tá? Então vamos sentar ali. Pode vir pra cá, vem uma borboleta, pousou aqui no meu ombro. Uma borboleta pousou aqui no meu ombro. Bom, vou sentar aqui, ó. Um lugar pra me pegar alguma coisa aqui pra me sentar aqui. Alguma coisa pra me sentar aqui. Essas madeiras que a gente queima. Com essa cinza aqui dá pra fazer muita coisa, tá? Sentar aqui no meu cantinho aqui. Bom, vou providenciar o microfone, eu tô prometendo aí, mas eu vou providenciar, tá? Sentar mais próximo de vocês aqui. O que acontece aqui? O ancestral do câmera aqui também é abandonado, né? Mas eu ensinei o culto, eu ensino para todo mundo o culto aos ancestrais. Nas culturas mesopotâmicas, eu tô falando aí de mais ou menos 4.000, até mais, né? Aí acabei arranhando ali, tá vendo? Fui pedir permissão, tá? Não passei tocando a mão de qualquer jeito não, acabei arranhando. A epopeia de Gilgamesh, né? Já tinha o culto aos ancestrais, tá? Oferendas, tá? Já tinham oferendas. Então, os povos mais antigos, né? Porque os mesopotâmios são os que prosperaram, né, no início, onde que foi introduzida a agricultura, onde que foi introduzido a escrita, né? Entre homens que viviam nas cavernas, e homens que viviam, né, que eram caçadores primitivos, né, se organizar em sociedade, tá? Mas aqueles homens lá atrás também já sabiam a importância dos ritos funerais, tá? Eles colocavam peças, colocavam no pós-morte, né, no sepultamento, né, que eles faziam o velório deles lá, né? Eles colocavam faca, utensílios, coisas ali, né? Que nem pra uma despedida, né, dessas pessoas. Aí você pensa, você que tá aqui, né? O quanto é grande a tua ancestralidade, de quantos vem. Quem tem a crença na reencarnação sabe que muitas dessas pessoas já reencarnaram, já foram. Mas tem muitas pessoas que precisam das suas preces, porque se encontra no... Os gregos chamavam de inférios. Os gregos chamavam de inférios, né? Mundos inferiores. Daí que vem a palavra inferno, né? Porque vem de infra, né? Subterrâneo. Aquilo que está abaixo da terra, né? Daí que vem essa palavra. E eu vou contar aqui, se vocês comentarem, né? A minha ida ao umbral. Que eu lembro de ter ido lá, tá? E às vezes que eu saio do meu corpo. Mas o meu EQM, que eu fui no umbral, que eu tive um EQM muito forte, que eu desencarnei nessa vida ainda, eu tenho algumas passagens, então eu vou contar pra vocês, tá? Realmente lá fica o tempo todo escuro. Tem também contos também, né, que foram falados por aqueles poetas gregos, né, filósofos, escritores, né, que conta a história de Aquiles que encontra com Heitor, né, e ele dizendo que ele
preferia ser um servo entre os vivos do que um rei entre os mortos, tá? Para vocês entenderem a importância de quem está vivo. Quem desencarna, muitas das vezes, não quer estar lá. E lá também é citado os campos elíseos, né? Porque de acordo com a região que a pessoa nasce, tá? E morre, vive, ali vai ser outros tipos. Chega mais próximo do show, não tem vai. Ali vai ser outros tipos de situações, tá? A gente que faz projeção astral sabe que tem guardiões, você não sai voando, você não vai para todos os lugares porque existe guardiões. Então, mas basicamente é a mesma coisa no mundo inteiro, tá? Nos 4 cantos dos planetas, apesar que diferencia um pouco pros, né, aqueles gregos antigos, eram os campos elíseos, mas não chega a ser tão diferente das cidades colônias, que por exemplo, né, os espíritas, nossos amigos kardecistas citam, tá? As cidades colônias, que são lugares verdes. Teve uma moça que recentemente, né, teve uma EQM, ela falou que foi para um lugar verde, lá tava a avó dela, tava pessoas num lugar muito bonito, verde claro, né, com sol claro, tá? E tem citações de pessoas, né, que diz que vai para um lugar escuro, umbral, tá? São lugares que não são permanentes, né? Porque os gregos falavam eternos, porque eles queriam, né, que se colocasse, se moldasse na cabeça da pessoa, tá? Por questões de controle. Se você errasse na sua vida, tá? Se você errasse na sua vida, você iria pagar do outro lado. Você não foi muito justo em vida. E aí também a religião, vamos dizer assim, cristãs, né, também coloca esse medo, essa coisa toda, para que você se comporte em vida, respeite as leis, porque lá do outro lado, por mais que aqui você não tenha feito, lá vai ter um juiz, como os egípcios também. Tem um canal que eu gosto muito do YouTube, se chama Estranha História, entre outros, tá? Muitos outros, né? Lúcia Helena Galvão, né? Da Nova Acrópole. Eu sigo esses canais todos, tá? A gente aprende muita coisa por ali, além daquilo que você também vai poder pesquisar também, tá? Mas são pessoas que são esse Estranha História, ele é um historiador, ele é uma pessoa que estudou, fez faculdade. A Lúcia Helena é filósofa, estuda isso todo dia. Então você apoia nos ombros também de pessoas que já têm aquele ofício, né? Por exemplo, a palavra sacrifício, é sacro e ofício, né? Seria o trabalho do sagrado, né? Então, a gente se apoia nos ombros dessas pessoas que já têm esse conhecimento, tá? E aprende um pouco mais, tá? Vence nossa própria ignorância. E os egípcios, né? Eles tinham essa coisa de você, quando Anubis, né? Que era o deus dos egípcios, e naquela região eu acredito que tinha esses seres por lá, tá? O seu coração era pesado, uma balança, tá? E uma pena de um lado. Se o seu coração ele fosse mais pesado que a pena, tá? Se eu falar de culpa, fala de sentimento de culpa, você iria para um lugar ruim, tá? E quer dizer, entre os gregos e romanos, tá? Os romanos eu morei em Roma 3 anos, tá? Na Itália 10. E em Roma a gente estuda, né? Aprende, conhece, procura, vai em museus, tá? Lá tem uma semana da cultura gratuita, que os museus ficam tudo gratuito. Muito incentivo à cultura. Pessoas lá a profissão da pessoa é ser ator de teatro, profissão de pintar quadros, músicos, tá? Mas não é aqueles músicos assim de pagode, como tem no Brasil, de barzinho, não. São músicos que cantam música clássica, pessoas que trabalham em ópera. São profissões que não tem aqui, porque aqui não tem muito incentivo à cultura, sabe? São arqueólogos,
tá? Eu não conheço nenhum arqueólogo aqui onde eu moro, tá? Porque aqui não tem muita história, apesar que deveria ter, tá? Porque os povos originais pisaram sobre essa terra aqui, por isso que a terra é do caboclo. Mas agora, tá? Eu sou macumbeiro, feiticeiro, mas eu tenho um aparato histórico aqui por trás de mim para me fazer o culto aos meus ancestrais. Então, o culto aos ancestrais, ele é uma coisa que vai te ajudar, tá? Porque assim, pensa em você, tá? Porque a gente só pensa a curto prazo, mas pensa em você daqui 100 anos, tá? 200 anos, quem vai lembrar de você? Tem um filme do Brad Pitt, né, que chama Troia, e tem uma fala entre ele e o menininho que vai acordar ele lá, né? Aí esse menininho fala, eu pego referência de tudo, tá? Até do Kisuko, se tiver uma frase bonita no Kisuko, eu vou pegar. Se tiver lá no Kisuko, um pacotinho de croquero, que croquero é uma marca daqui de salgadinho, se tiver no Cheetos, alguma frase que presta, eu vou pegar aquela frase, eu vou copiar, vou aprender alguma coisa, tá? É dos passarinhos que tá cantando, a gente aprende alguma coisa, pôs uma borboleta aqui em mim, né? Final dos meus ancestrais, antes de começar o vídeo. Então dizia o seguinte, ele falou assim, eu não sei como é que o senhor iria, porque a história é do cinema de Hollywood, tá? Cinema, eu adoro cinema, diga-se de passagem que eu adoro cinema. Cinema é um teatro, só que feito de outra maneira, porque antigamente sempre teve teatro com os antigos, tá? E ele falava assim, moço, eu não teria coragem de enfrentar aquele moço, ele é gigante daquele exército, porque foi combinado ali que chamou o guerreiro de um lado, o guerreiro de outro, e evita derramamento de sangue, né? Ele falou, eu teria medo de enfrentar ele. Ele falou assim, é por isso que o seu nome nunca será lembrado na história, e o nome do Aquiles é lembrado, vai ser lembrado que vai passar mais 3.000 anos, eles vão saber dessa história do Aquiles, tá? Sendo mitologia ou não, o nome dele tá lá, com o nome de Jesus, com o nome de tantos outros que fizeram alguma coisa, e o seu vai ser lembrado, tá? Aí eu digo, né, os seus antepassados também tiveram, 200 anos atrás, estiveram por aí, e às vezes eles estão precisando de ajuda, tá? Aí você ilumina uma vela, você ilumina o lugar que eles estão, lá tá escuro, você nomeia os seus ancestrais e chegar lá. E se ele tá precisando de ajuda, ele não vai ter força para te prejudicar. Mas até entre as culturas antigas, tá? Essas gregas, romanas, eles faziam oferendas aos ancestrais deles. Oferendas. Tá? E são culturas que a gente sabe que teve um declínio, mas prosperaram. Os gregos, porque senão a gente estaria falando deles. Os egípcios, os romanos, tá? Tanto é que a nossa língua que a gente fala era de origem latina, né? Era como se ouvia o latim em Portugalo, né? Então, pega essa coisa de história, de cultura, de legado, tá? O culto aos ancestrais não é uma coisa que nós tiramos aqui da orelha aqui no Brasil, não, tá? Eu vou fazer acordou um dia, eu vou fazer o culto aos ancestrais. Isso daí já vem de milênios, tem uma base. Então, se eu faço o culto aos ancestrais, tá? Que tem muita gente que... E aí nos meus ancestrais tem a minha pombagira, minha guardiã. Não é dito na cultura desses povos, tá? Mas se é dito também que mortos, tá? Espíritos que morreram, tá? Por isso que são mortos, né? Eles vêm e colocam doença nas pessoas. Eu tô cansado de pegar desobsessão aqui que a gente faz esse trabalho, cheio de espírito ali. Aquele espírito ali, ele foi alguém que morreu, algum vivo que morreu, tá? E agora ele tá colocando doença, tá fazendo maldade na vida das pessoas, tá atrasando o caminho da evolução, tá? Tá lá, revoltado, tá? Pegando oferenda. Eu fico pensando, né? O tanto que eu sirvo minhas pombagiras, meus Exu, e esses espíritos, não que eu tô colocando que eles é mais forte, eu tô falando na obstinação desses espíritos. Esse que a gente conversou ontem, recebeu um cruzeiro de vela. Não sei nem se recebeu cachaça, cara. Um cruzeiro de vela, ele já fez um estrago. Porque ele chega, né, naquela pessoa que foi indicada. No caso, ele foi feito trabalho para a mãe.
Aí eles não tá vendo muita ressonância, porque ele já tá cheio de obsessão na mãe também, vai pro filho. Atrapalha a vida do filho. Tem uma casa lá que tem um espírito lá que nada vai pra frente naquela casa lá. A casa deles lá. Roubaram até os fios de lá. Essas casas abandonadas tem um espírito familiar daquela família que antes habitou ali naquela casa. O espírito continua vivendo ali. Nada vai pra frente naquele lugar. Então se a pessoa for morar ali, ela vai adoecer. Ela vai ficar depressiva. Ela vai pensar em suicídio. É um espírito que está ali. São mortos que não foram cultuados, não foram zelados, tá? No pós-morte, porque aqui nessa nossa cultura, enterrou, acabou. Vai dar missa de 7 dias quem é católico, e eu acho isso bom fazer, tá? Fazer os ritos, né? A minha avó tava lá no funeral dela, eu vi ela. Tava toda feliz escutando o homem lá da igreja católica lá, que tava fazendo as passagens, fizeram um terço. É a crença da minha avó, tava toda feliz e foi embora. Se despediu de todo mundo, inclusive de mim, me pediu algumas coisas, tá? Eu fiz o que ela me pediu, tá? E foi embora. Quem pôde ver espírito viu, meu avô esteve lá, meu avô não encarnou ainda. Ele esteve lá, veio buscar ela, né? Então, eu tenho esse privilégio de ser médium de ver essas coisas, tá? Mas não é todo mundo, mas eles existem, não morreram com aquela coisa da morte física, tá? E eles precisam muitas das vezes. A minha avó não, a minha avó já foi pra luz lá, ela tem sol, ela tá bem, tem o que comer, tá? Então ela pode, com o tempo, ela se curando, porque a gente cura. Aquela doença que matou ela, a infecção generalizada, tá? Ela teve anemia, ela vai se curando naqueles vórtices lá. Então quem faz reiki tem um poder na mão. Se ela chama um ancestral dela para ajudar, esse ancestral fica por trás dela, emanando energias para curar aquele enfermo, tá? Aquilo que se pode, que tem questões kármicas, tá? Nós temos um tempo de validade. Então é isso, gente. O vídeo é esse. Se vocês gostaram desse assunto, deixa aí, comenta que a gente vai fazer mais vídeos sobre esse assunto. Gratidão.